E João Dória anunciou na manhã desta segunda-feira que vai deixar a vida pública e voltar para o setor privado. O ex-governador de São Paulo será conselheiro do LIDE, grupo que reúne líderes empresariais de diversos setores da indústria, ao lado de Henrique Meirelles. Dória afirmou que não sente nenhum arrependimento do que fez como governador e que seguirá afiliado ao PSDB. Começo com você, Ana. O que achou desse anúncio feito hoje? O preço, né? O preço chegou de uma tirania dentro da pandemia. O governador trancou toda a população de São Paulo, fechou estabelecimentos, fechou escolas, igrejas, sufocou a economia, sufocou a vida social, a vida cultural e foi para Miami. Foi para Miami tomar sol, foi para uma cobertura de um hotel de luxo no Rio de Janeiro tomar sol sem máscaras. E o preço chegou, né? O brasileiro, por isso que nós sempre estamos falando aqui do tal projeto 2630 lá na Câmara, que o senhor Arthur Lira quer passar de caráter de urgência, porque aquele projeto censura as pessoas, cala as pessoas que discutem exatamente esse tipo de comportamento dos nossos governantes, né? As notícias se espalham, as pessoas trocam informações. Não apenas a informação fica na palma da mão das pessoas, mas o poder de ação, o poder de mostrar que não gostou daquilo e que o preço vai chegar. E esse poder na mão da população, na mão do povo, é aterrorizante, né? Para políticos e iluministros do STF, exatamente porque o poder de ação ele passa a ser muito maior do que eles gostariam que nós tivéssemos. O governador João Dória, talvez ele teria tido um caminho a uma corrida presidencial, se não fosse agora, mais para frente, se também não tivesse feito parte da lista de traidores, né, que surfaram, a lista dos traidores que surfaram aí na onda do presidente Bolsonaro, na popularidade, no carisma do presidente Bolsonaro, e depois conseguiu aí desagradar todos, absolutamente todos, em torno do presidente, e aqueles que deram ao governador João Dória um voto de confiança por causa da proximidade com o presidente Bolsonaro e com a sua equipe governamental. Diga, Zé. Eu gosto da ideia de empresários e outros profissionais irem para a política. Preciso oxigenar a política e só se faz através de participação de vários setores. Dória já militou na política, né? Já tinha ocupado cargos públicos, mas nunca se expôs numa eleição, enfrentar uma eleição, uma situação pesada, né? E já tinha comprovado aí a sua situação de empresário bem-sucedido e foi para a política. Ocupou cargos importantes. Prefeito de São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? São Paulo tem mais habitantes ali, quase igual a Portugal, levando em consideração ao conglomerado ali de São Paulo, mais habitantes até do que Portugal, para se ter uma ideia. É o maior orçamento do país, só perde para o orçamento da Previdência e o orçamento do Estado de São Paulo, evidentemente, que contém ali o orçamento da capital. Aí depois ele foi governador de São Paulo, cargo muito importante, e nas urnas, ou seja, fez o seu papel. Eu gosto disso. Eu acho que a vida, a atividade política tem que passar por mudanças, experimentos. E te confesso que eu fiquei curioso para saber como seria exatamente um profissional da área privada, né, um empresário, chegando à gestão de uma cidade como São Paulo, depois de um estado como São Paulo. Aí depois ele entrou na política pela política, né, abandonando o Estado para cuidar da sua tentativa de eleição à presidência da República, era o seu objetivo. A gente viu que a prefeitura e o Estado seria apenas a escada, e não falo de uma maneira pejorativa, escada em política é caminho, né? E através do voto, não houve ali nomeação de ninguém. E entendo que ele ficou frustrado, abandonou no meio do caminho e também frustra eleitores que o seguiram. Ele tem, sim, eleitores e tem muitos seguidores. Portanto, eu acho que deu a sua contribuição. Não entendo que seja PSDB, aí as pessoas, o PSDB domina São Paulo. Não, o Dória não é aquele PSDB de políticos tradicionais, não. Ele foi uma novidade e até uma tentativa de renovar o partido político,
que eu acho louvável. Não deu certo porque não deu certo, porque não empolgou e tudo mais, né? E que ele volte aí para a atividade privada. O Brasil precisa também de empresários. Antes do comentário do Fiuza, vamos só trazer aqui a nossa enquete, que é justamente sobre Dória. A pergunta é a seguinte: João Dória fará falta na política brasileira? Sim ou não? É a nossa enquete desta segunda-feira, já no ar para você lá no nosso site www.jovempan.com.br. Com você, Fiuza. Olha, aquela frase famosa, né? Saio da vida pública e volto para a privada. Essa frase é perfeita para o João Dória. Agora, essa ideia de que vai fazer falta na vida pública, ele não saiu, não. Ele tem que responder muita coisa. Responder por muita coisa na esfera pública. Ele revelou-se um propagandista de quinta categoria, irresponsável, capaz de alardear níveis falsos de eficácia de vacina. Isso é um atentado contra a saúde pública. Foi verificado, né, que ele acenou com níveis de eficácia de vacina que ele não poderia, que ele não tinha segurança para afirmar e que a realidade desmentiu. No entanto, nós estamos num estado muito especial, no pior sentido que se possa imaginar, de anestesia do senso comum, de desvio de finalidade de instituições. A imprensa, por exemplo, que em outros tempos, gloriosa imprensa, que iria para cima desse personagem, né, por todos os seus atos de propaganda fantasiada de ciência, essa imprensa acabou, ela endossou esse farsante, esse arrivista. É farsante porque ele traz uma vacina que ele representa, né? E ele diz que essa vacina tem 100% de eficácia contra formas graves da doença ou morte. E a realidade desmente isso. Quantas pessoas foram induzidas a uma ideia de proteção por esse suposto imunizante trazido por ele, um agente público, um governador de estado. E ele nunca desmentiu isso, ele nunca pediu desculpas por esse erro e por outros. Ele usou o Instituto Butantan para dizer que aquele lockdown, aquela medida grosseira, que ele jamais conseguiu, nem ele nem ninguém no mundo, da maneira como foi feita, apinhar todo mundo em casa, privando as pessoas das suas atividades, até de circular ao ar livre, o que deveria ter sido feito, evidentemente, com distanciamento, com organização. A situação não era fácil de enfrentar. Mas ele seguiu um slogan, mais uma vez eu digo, é um propagandista de quinta categoria, irresponsável, que ficou lançando slogans pensando nisso, pensando em fazer a sua cama política, presidenciável, né? Uma pessoa desatinada. E assim ele fez, ele foi, talvez no Brasil, o principal representante de diretrizes equivocadas de ciência e de medicina e de saúde num momento gravíssimo. E ele usou instituições importantes como o Instituto Butantan para lastrear, para dar credibilidade a diretrizes que não são verdadeiras. Isso está provado. Ele deixou o transporte circular aglomerado. Isso é um escárnio. Eu vou sempre repetir, isso é uma zombaria sobre a população. O vírus não estava, de repente o vírus não estava de dia, mas estava à noite, com toques de recolher. São medidas violentas, são medidas brutais. Esse personagem, ele é marcado por isso. Ele é marcado por isso. Eu nunca tive má vontade em relação a ele, não. Ao contrário, no PSDB era aquele que, quando apareceu na política, não tinha vergonha de criticar o petismo, né, o anacronismo petista, a delinquência petista. Poderia ser, por que não? Mas ele não quis. Ele quis ser essa outra coisa que é uma coisa muito grave. Ele brincou com a saúde da população. Volto a dizer, espalhou diretrizes que foram desmentidas pela realidade. Então, eu acho que todo mandatário, toda autoridade, ele não está sozinho, infelizmente, são muitas, mas ele é um dos maiores emblemas disso no Brasil. Todos os que espalharam diretrizes que são falsas,
e eu estou afirmando aqui que a realidade já mostrou que são falsos, tem que responder por isso. Senão, a outra opção é a seguinte: você declara falido o Estado de Direito, você declara falidas as referências de saúde, de medicina, e você diz que agora a vida é dos propagandistas e dos surfistas de tragédia, né? Então, a passagem de Dória pela política é uma tragédia, é um escárnio, é uma vergonha. Volto a dizer, nada contra a pessoa, não me interessa a pessoa, mas é um exemplo pernicioso. E seguido por muitos outros, tem aquele irmão gêmeo dele, o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que é a mesma coisa, tiranete. Então, assim, transigir com personagens como esse e legados de personagens como esse, já que ele, a não ser que está deixando a vida pública, transigir, aceitar, assimilar isso, é você, de fato, colocar por terra o que existe de direito, de ciência e de política de saúde. Isso precisa ser revisto e quem espalhou diretrizes falsas tem que responder pelo que fez.